Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está com o Semanário Económico, numa edição que terá em destaque o setor financeiro. Vamos andar em duas dimensões. No mercado de capitais, vamos analisar a tendência da performance da HCB no mercado bolsista, e no setor bancário vamos analisar também a trajetória e as perspectivas do Moza Banco. São dois temas, duas entidades que são uma referência nos seus respectivos setores. Por um lado, o Moza Banco com um percurso peculiar no nosso setor bancário, e, no outro sentido, a HCB, uma referência empresarial e econômica, digamos assim, mais do que isso, socioeconômica de Moçambique. A empresa está neste momento a celebrar o seu 50º aniversário, e na esteira analisamos com particular enfoque a questão da sua performance no mercado acionista. Estes então os grandes temas em destaque, mas há mais, e este mais vai perceber nas manchetes que partilho já a seguir. Conferência Internacional reafirma papel estratégico da HCB e projeta Moçambique como plataforma energética regional. A HCB revela a sua preocupação incessante sobre a partilha de experiências e o lançamento do REPT para galvanizar o desenvolvimento social e econômico da região. Modernização da HCB apontada como passo crucial para consolidar Moçambique como hub energético. Em virtude do crescimento das economias do país e da região, temos projetos de expansão, nomeadamente a Central Norte de Caura Bassa, que vai nos gerar cerca de 1.245 megawatts, e também temos um projeto de geração de 400 megawatts de energia fotovoltaica. Banco de Moçambique estima a recuperação moderada a médio prazo com base em projetos de mineração, energia e logística. The monetary policy easing cycle and the resumption of strategic projects in mining, in energy and logistic sectors. E sobre a HCB vamos analisar com enfoque particular a performance da hidroelétrica, que é das maiores empresas nacionais, a sua performance no mercado bolsista. Há de se recordar que a oferta pública de vendas que a HCB efetuou no mercado de capitais nacionais foi de fato uma referência. Entretanto, até hoje continua a suscitar acesos debates e reflexões em torno realmente da oportunidade e satisfação do ponto de vista daquilo que são as expectativas dos investidores relativamente a esta temática e aos objetivos que estiveram por detrás desta iniciativa da empresa. Conto com o concurso do economista Alfredo Mondlane. Boa noite, Alfredo. Vamos então ver esta situação da HCB como um ativo financeiro também, não é? Depois do seu papel como uma hidroelétrica fundamental, também há esta questão
financeira. Sei que se debruçou e tem se debruçado ao longo do tempo sobre a evolução da performance da HCB no nosso mercado bolsista. Na sua análise, e na última particularmente que fez, refere-se a HCB como um oásis de rendimento real. Foi esta a classificação que fez no mercado dominado por produtos bancários tradicionais. Do seu ponto de vista, o que torna a HCB uma exceção no contexto financeiro moçambicano? Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. Bom, a HCB tem uma particularidade. É das empresas mais robustas que nós temos no nosso país. Se olharmos um pouco pela a performance da HCB, eu tenho aqui um pouco os números na minha cábula. Os lucros desde 2020. Em 2020, 9,8 mil milhões de meticais. 2021, 10 mil milhões de meticais. 2022, quase 9, alguma coisa, uma ligeira redução, mas depois voltou a crescer rapidamente. 2023 para quase 13 mil milhões de meticais. 2023 e 2024, 14 mil milhões de meticais. É só olharmos esta tendência. Isto mostra claramente a robustez da HCB. E é um ativo raro, quando eu digo é um ativo raro como empresa, é um ativo raro com esta performance, com esta saúde financeira. A HCB esbanja saúde. Mas então, financeira. por que apesar dos seus lucros, essa robustez que esteve a referir, incluindo eventualmente dividendos atrativos, a ação da HCB continua a ser subavaliada no mercado secundário? Eu já vou para aí, ainda ia me debruçar na questão de um oásis. Se olharmos para o potencial da HCB, vamos ver, este ativo, estamos a falar aqui das ações, é um ativo com 3 vertentes, do ponto de vista financeiro. É um ativo que neste momento no mercado tem uma grande rentabilidade. Eu aqui vou tratar a rentabilidade do ponto de vista o yield, o grosso yield, antes dos impostos, de quase 10%. 9,3%. Ponto número 1. Esta rentabilidade do próprio ativo. Quantos ativos hoje no mercado conseguem ter esta rentabilidade? São poucos. Este é o primeiro. Segundo ponto, apesar de todos os desafios, é um ativo líquido, comercializado em bolsa, que significa que um depósito a prazo tem geralmente maturidade e geralmente maturidade de 3 meses, 1 ano, etc. Tudo bem que podemos ir ao banco, pedir para descativar, etc. É outra componente, mas do ponto de vista de liquidez, este é um ativo líquido que é comercializado em bolsa. E tem a terceira componente. Este ativo tem a terceira componente que tem a ver com o seu ganho de capital. As pessoas têm que apreciar este ativo. Bastante completo. Exato. Os telespectadores da casa devem apreciar a ação da HCB, apreciar o que significa neste caso, olhar para esta ação e ver todas as características, a dinâmica que ela traz. Ela paga constantemente os seus dividendos, pode ser um ativo que rapidamente podemos converter em bolsa e pode valorizar o seu capital. Por isso é que eu chamei de um oásis, por causa de toda esta beleza financeira que tem, esta rentabilidade financeira que tem comparativamente a muitos outros ativos, por exemplo, que é o depósito a prazo, que é o bilhete de tesouro e as obrigações de tesouro. E agradeço por ter feito esses acréscimos. Eu perguntava-lhe, entretanto, por que é que apesar dos seus lucros robustos e dividendos atrativos, a ação da HCB continua a ser subavaliada no mercado secundário. Trata-se, no seu ponto de vista, de uma insuficiência do mercado ou falta de maturidade dos próprios investidores? Bom, é preciso não nos escondermos, embora eu aprecie muito este ativo, tem também os seus downsides como ativo. Naturalmente, é porque o nosso mercado bolsista ele não é líquido, não é muito líquido, não é vibrante.
para converter. O que significa um ativo líquido? Um ativo líquido é aquele que facilmente nós podemos converter em dinheiro. Transformamos este ativo em dinheiro. E HCB é derivado de problemas estruturais da própria economia, derivado de problemas de conhecimento financeiro, educação financeira que nós não temos aqui em Moçambique, não sabemos o que é uma ação, não se ensina muito educação financeira e, acima de tudo, também tem o seu downside, que é um ativo, na verdade, controlado um pouco pelo Estado. Tem questões um pouco políticas, embora seja uma empresa muito bem gerida. Portanto, sim, tem uma governação que oferece essa segurança, digamos assim, aos investidores, ou não? Não sei se é segurança, porque é um ativo que historicamente em bolsas dos outros países não são ativos controlados pelo Estado. Não. Se olhar o S&P 500, a grande parte das empresas que estão listadas em bolsa não são empresas controladas pelo Estado, são empresas de capital privado. E sabemos que empresas de capital privado geralmente são empresas mais melhor geridas, com protocolos mais disciplinados na sua gestão, com menos interferência política. Eu, resumindo esta parte, eu lhe perguntava se estaríamos perante uma ineficiência do mercado, disse que era um problema de liquidez do mercado, mas também perguntava-lhe se era o problema da maturidade dos investidores. Também percebi que havia essas partes. Portanto, são as duas coisas, as duas situações combinadas neste momento. O grande diferencial para a negativa, neste caso, é a questão do mercado não ser vibrante. A maturidade dos investidores, o conhecimento financeiro. Basicamente isso, porque quem tem informação financeira conhece a rentabilidade dos ativos e naturalmente procura comparar os ativos e definitivamente um ativo que paga dividendos de forma constante, todos os anos praticamente, a empresa tem estado a valorizar. Um TPC que eu fiz antes de vir cá ao programa foi ver a estrutura de balanço da HCB. A HCB é uma empresa que financiou o seu balanço praticamente com capitais próprios. O endividamento do balanço da HCB agora praticamente é zero. Já não, pelo menos números até 2023 são os números que eu usei. Acho que de 2024, não sei se ainda foram publicados, mas é uma empresa que financia mais de 90% do seu balanço com capital próprio. Significa que é a robustez dos acionistas. Quantas empresas nós temos em Moçambique com esta robustez? Mesmo empresas públicas. Atenção aqui. Esta é a única empresa pública neste momento em Moçambique, é a única empresa pública, baseado nos números de 2023, é a única empresa pública que não tem no seu balanço dívida bancária, em função dos números, que financia mais de 90% do seu balanço com capital próprio. Quer dizer, precisamos não ter informação para não apreciar. Sim, é uma realidade efetivamente impressionante. Então, num mercado onde os investidores têm esta informação, é um ouro. A informação está disponível, mas é difícil. Não é percebida. É difícil perceber. Mesmo que estivesse lá, o que significa isto para um investidor? Esta aqui é a questão. O que significa isto para um investidor? Ponto número 1, significa que o balanço tem estado a crescer de forma sustentável, sem endividamento, com a rentabilidade da empresa. Significa que a empresa, ano a ano, vem registrando lucros. E estes lucros são geridos de uma forma bastante responsável, onde valoriza o investidor, tem direito da sua componente e o reinvestimento na empresa. Quem tem esta informação, quem sabe disso, obviamente corre para comprar este ativo. O que não é propriamente o que está a se verificar. Entretanto,
Entre 2022 e 2024, a HCB distribuiu entre 45% e 55% dos seus lucros aos acionistas, fez uma referência a isso. Mas eu queria que me dissesse qual é a leitura que faz desta política agressiva de distribuição de dividendos e se esta mesma política é sustentável a médio e longo prazo. Bom, mostra que a HCB tem uma política de dividendos muito orientada para o investidor, neste momento valoriza o acionista, mostra realmente que a empresa é sólida, só se distribui dividendo onde há solidez, mostra claramente que também está preocupado com o futuro, porque distribui só 40%, 50% dos seus dividendos. Significa que há um reinvestimento também na empresa muito forte. A empresa olha para o futuro. Quer dizer, significa que esta empresa tem visão presente e também tem visão futuro. Conjuga todos estes fatores e procura naturalmente encontrar conforto para os investidores, que são os acionistas, e também olha para o futuro. Como é que perspectiva o futuro? Uma parte do capital é retido na empresa para reinvestimento e crescimento. É o crescimento que, ano a ano, vai permitir maior retorno. Eu penso que é uma empresa bem gerida, bem balanceada do ponto de vista de gestão financeira e olha em todas as dimensões, quer a dimensão do investidor, cria maior confiança no mercado para o investidor e também tem a questão da visão futura bem estabelecida. Pela leitura das informações para os investidores, as informações financeiras, é possível estabelecer uma comparação entre os bilhetes de tesouro e os depósitos a prazo e os próprios rendimentos da HCB, o que se revela competitivo, não há grandes dúvidas aí. Que fatores podem ser considerados, no seu ponto de vista, por um investidor antes de optar pela HCB como uma alternativa de investimento? Entramos aqui um pouco no campo da literacia financeira mesmo. É preciso fazer um disclose primeiro. Eu não sou nenhum conselheiro financeiro e não sou nenhum consultor financeiro, não tenho autonomia neste momento de dizer que as pessoas devem comparar ações da HCB. Não é isso que estou a querer dizer. Estou aqui a enaltecer um ativo que eu pessoalmente aprecio, o ativo venho acompanhando há muitos anos. E eu vou responder a sua questão com dados. Neste momento, pelo menos nos principais bancos comerciais, a taxa de retorno de um depósito ronda aos 5% a 7%, se for um cliente, um bom cliente. 5% para normal, consegue negociar até 7%. Um depósito parece que é um produto tradicional da banca tradicional. Os produtos da banca tradicional são 5% a 7% neste momento. Vamos olhar para um bilhete de tesouro, que é o Risk Free Instrument. Este instrumento, bilhete de tesouro, tem uma taxa de retorno, um yield, neste momento próximo aos 12% a 13%. E o retorno da ação da HCB está por volta de 9,3%, 10%, 9,3%. Portanto, podemos ver que tem uma rentabilidade relativamente maior comparativamente aos ativos da banca tradicional, embora seja ligeiramente abaixo do bilhete do tesouro. Mas tem uma componente que eu frisei. Este ativo tem a prerrogativa de ainda poder ter o ganho de capital, que os outros ativos não têm. Este ativo, teoricamente, tinha que ser muito líquido, embora conhecemos os desafios da nossa bolsa. Portanto, se olharmos para a rentabilidade dos ativos, eu sempre frisei, esta rentabilidade que eu falei antes dos impostos. Portanto, se olharmos, esta rentabilidade mostra-se um ativo muito atrativo comparativamente aos que eu fui aqui enaltecendo, excepto o bilhete de tesouro. Na análise que fez, a que tive acesso, refere que o valor justo das ações da HCB ultrapassa os 4
meticais, enquanto a cotação tem estado próxima dos 3 meticais, mais ou menos neste momento. Como explicar essa discrepância entre o valor intrínseco e depois o valor do mercado, digamos assim? Bom, aqui nós conseguimos ver que o mercado dos investidores, como eu disse, ainda não começaram a prestar atenção neste ativo. Porque, como eu disse, primeiro, a nível de capital próprio, uma empresa que tem um capital próprio por volta de 100 mil milhões de meticais, capital próprio desta empresa. Segundo, eu disse que financia praticamente toda a sua estrutura operacional com seus fundos próprios. Número 2. E depois, se olharmos para o valor justo, calculado o valor justo, o que é? É calculado o earnings per share, depois podemos explicar, que significa que é o ganho da ação, o ganho que temos pelo preço da ação. E este cálculo do valor justo dos dois métodos chega a um valor próximo aos 4,5 meticais. O que significa isto? Se olharmos para os números do balanço, contabilizamos pelas fórmulas financeiras, o valor justo está por volta de 4,2 a 4,5 meticais. E antes de eu chegar aqui a esta entrevista, o que verifiquei é que o preço ainda continua por volta de 2,9 a 3 meticais. Este é o preço do mercado. No mercado. Este preço, comparativamente ao valor justo, está muito abaixo. Por quê? Porque eu não conheço este ativo, não conheço o potencial deste ativo. O acesso a este... Todo mundo que me pergunta como é que eu posso comprar, como é que eu posso ter acesso. As pessoas não sabem como podem ter acesso a este ativo. Portanto, a educação, a literacia financeira, o awareness dos investidores cria este desequilíbrio entre o preço bolsista e o real, o preço intrínseco. Isto mostra que ainda tem um grande potencial de crescimento. Quanto é que é este potencial de crescimento? Um medical, acho que são por volta de 30% ou 35%. Se olharmos este 35% de potencial de crescimento, mais 9%, 10% que paga dividendo, estamos a falar de um potencial de crescimento de volta de 45%. Nenhum ativo no mercado, nenhum negócio no mercado consegue dar anualmente um potencial de 45% de crescimento. Este é um potencial muito grande de crescimento. Referiu-se também, estamos a citar o exercício que fez, que ignorar a HCB é como recusar uma mangueira carregada de mangas maduras. Foi esta metáfora, mais ou menos, que aplicou, uma imagem forte. Quero aprofundar este raciocínio trazendo à tona o valor de longo prazo da HCB. Sim, quando eu digo uma mangueira chega às mangas, é que a mangueira já tem as mangas maduras. E quem já está maduro neste momento? É a HCB, está maduro, já estão ali. É a só empresa colher. É só colher. É só colher. A empresa está madura, bem gerida, bem liderada, um nível de corporate governance muito aceitado, um nível de balanço muito saudável. É só colher. E não só. Quem for hoje arrancar as mangas, arranca as mangas a um preço muito baixo daquilo que é o preço real. Significa que as mesmas mangas vão arrancar. O exercício para arrancar estas mangas é simples. São 2,9. E pode revendê-las a um preço relativamente superior. A médio prazo. Definitivamente, com a educação financeira, com a promoção financeira, com programas desta natureza de awareness. Este é um programa de awareness sobre o mercado de capitais. Definitivamente que a médio e longo prazo as ações vão valorizar. O ganho de capital é uma realidade a médio e tende a crescer. Tende a crescer, vai crescer. Com o plano de expansão agora para mais 4.000 megawatts até 2032, a HCB consolida-se como um ativo de crescimento. No seu ponto de vista, quais os riscos associados
e como estes devem ser geridos pelos investidores? Sob o ponto de vista dos riscos associados, primeiro, neste momento, tem o risco do próprio país. O risco político, estes riscos políticos e sociais podem minar a velocidade de implementação deste projeto. Penso que é o maior risco que temos neste momento. A insurgência em Moçambique veio minar muito a velocidade dos investimentos, contrair um pouco a atividade econômica. Penso que neste momento é o maior risco que a HCB tem, por seu ponto de vista técnico e operacional. É uma empresa com um grande nível de background, um histórico muito assinalado. É uma empresa que já mostrou e já provou, e as mangas estão lá. Bem, mesmo em jeito de fecho, no seu ponto de vista, qual é neste momento o principal desafio da HCB no que diz respeito a uma ainda melhor valorização, nem digo maior, mas digo melhor valorização daquilo que são os seus objetivos por detrás da UPV que foi realizada? No mercado de capitais, infelizmente, o maior desafio é o próprio mercado, é a estrutura do próprio mercado, é o mercado secundário que não é vibrante. Esta questão é estrutural, não é da própria HCB. Porque a HCB continua a operar e continua naturalmente a dar bons sinais. O segundo desafio que pode minar o desempenho das ações da HCB pode ser alguma interferência política. O mercado, uma das coisas que eu suspeito, não tenho a certeza, que pode ter minado as ações neste momento para estar em 2,9%, porque houve um momento que estava 3,2%, baixou, etc. Pode ter sido este investimento, esta participação na LAM. Os mercados olharam esta participação da HCB na LAM como uma interferência muito política, e isso pode ter criado algum nervosismo aos investidores. Portanto, acho que um dos desafios é continuar a ser uma empresa muito lúcida, que é muito rígida, muito disciplinar, na medida do possível desassociando sempre de interferências políticas. Porque os políticos vão receber o dividendo, porque essa empresa do Estado o Estado deve esperar pelos seus dividendos e vai colher os dividendos que a HCB paga todos os anos. Mesmo a concluir, qual é a ilação principal que a HCB oferece para o mercado no seu todo? O mercado de capitais, as nossas empresas, na forma como elas podem ter uma estratégia corporativa que passe pelo mercado de capitais, como uma alternativa de financiamento. A primeira coisa, penso que foi muito bem feito, foi a HCB ser uma empresa mais inclusiva. O que digo HCB ser uma empresa? Todo moçambicano que detém uma ação que custa 2 meticais, 2,5, 2,9, 3 meticais, todo moçambicano que gastou 3 meticais para a comparação sente-se incluído na HCB, sente-se proprietário da HCB, sente-se acionista da HCB. A HCB fez uma coisa muito interessante, que foi incluir os moçambicanos. Isso é muito interessante. O que significa incluir os moçambicanos? Mas, Alfredo, incluir os moçambicanos é quê? Incluir os moçambicanos na distribuição da riqueza. A HCB fez isso. A ação custa 3 meticais. E não só fez isso. Percebeu muito bem o contexto econômico que estamos. Criou ações à medida dos desafios dos moçambicanos. Todos nós aqui, praticamente todos, ou grande parte dos moçambicanos, podem ter acesso às ações da HCB. E essas ações não só são ações para criarmos o jargão financeiro que nós somos proprietários de ações. Não. A HCB é um vetor de distribuição
de riqueza, é um vetor de distribuição de patrimônios. Esse modelo pode ser replicado? Pode. As empresas públicas podem replicar adotando modelos, por exemplo, de ações que estão customizadas para o bolso do moçambicano. Temos empresas públicas, que eu não vou citar o nome, que também até pagam bons dividendos. Mas qual é o custo da aquisição da ação? 1.000 meticais por ação, 2.000 meticais por ação. Inacessível. Esta exclusão. Sim. E a HCB não. Este sinal, esta experiência que a HCB Foi elemento diferenciador. foi diferenciador. Alfredo Mondlane, muito obrigado por nos elucidar sobre esta temática e a volta da performance da HCB. Particularmente aqui centramos nesta questão da inclusão financeira que é promovida pela HCB e também esta questão da própria estruturação do nosso mercado financeiro, desafios e oportunidades. Fizemos então esta referência com Alfredo Mondlane, economista, que esteve em destaque aqui no Semanário Econômico a propósito precisamente do tema que teve oportunidade de acompanhar. Vamos então seguir a escalada informativa aqui no Semanário Econômico.